Imagine um lugar onde o único som que você ouviria seria o vento cortando as montanhas ou as ondas quebrando nas pedras. Em um mundo cada vez mais conectado e agitado, algumas pessoas têm buscado refúgios onde a paz e o silêncio são absolutos, longe de qualquer sinal de civilização. Esses lugares, situados nos locais mais remotos e inóspitos do planeta, são moradias tão isoladas que poucos ousariam chamá-las de lar. Alguns desses refúgios ficam em ilhas pequenas demais para um segundo morador, ou em cabanas sobre rochedos em alto mar, longe de qualquer estrutura de comunicação. Outros estão localizados em altitudes tão elevadas que o ar rarefeito e o frio cortante fazem com que a simples caminhada até a porta já seja uma verdadeira aventura. Cada uma dessas casas possui uma história única e um propósito próprio. Seja um farol que orienta navios em mares gelados, um retiro espiritual para monges ou até uma cabana perdida no deserto que promete um isolamento absoluto. Neste vídeo, vamos explorar as 22 casas mais isoladas do mundo. Prepare-se para conhecer histórias de locais onde a solidão é uma presença constante e a natureza selvagem dita as regras. Você está pronto para embarcar conosco nesta jornada através das moradias mais solitárias e surpreendentes da Terra? Vamos começar nossa viagem rumo ao desconhecido. Número 1. O farol solitário. Já teve a sensação de que os lugares estão cada vez mais cheios de gente? As ruas, as lojas, tudo parece abarrotado. Algumas pessoas têm se sentido tão sufocadas no meio dessa multidão que decidiram se retirar completamente do agito. Elas construíram casas em locais onde reina a solidão, desde mansões isoladas no topo de montanhas até pequenas cabanas em ilhas remotas. Hoje vamos explorar algumas das casas mais isoladas do mundo, onde os únicos sons são o vento e, talvez, as ondas do mar. Imagine-se em um farol cercado pelo oceano, sem qualquer outra companhia além do som das ondas se chocando contra as rochas. É assim que vivem muitos faroleiros, encarregados de monitorar o funcionamento desses faróis remotos. Mas se você acha que morar em um farol na costa já soa isolado, é porque ainda não viu nada. Apresento a você o farol Tangaviti. Ele não está localizado na costa, mas sim sobre um pilar rochoso isolado, a aproximadamente 8 quilômetros da costa sul da Islândia. Construído em 1938, o trabalho de erguer esse farol foi um verdadeiro desafio. Os trabalhadores precisavam escalar as rochas escorregadias, enfrentando tempestades de vento e chuva para alcançar o topo do pilar e começar a construção, tudo feito manualmente. Parece difícil? Imagine ter que morar ali. Este farol fica a cerca de 6 metros acima das ondas geladas do Atlântico Norte. E não havia como os guardiões chamarem ajuda facilmente. Afinal, quem teria sinal de telefone no meio do oceano? E mesmo que alguém conseguisse se comunicar, levaria horas até que qualquer ajuda chegasse. Felizmente, este farol foi automatizado logo após ser construído, poupando qualquer faroleiro de viver neste lugar remoto. Atualmente, com a tecnologia dos helicópteros, um heliponto foi instalado no topo do pilar para facilitar o acesso. Ainda assim, qualquer casa onde é preciso pegar um helicóptero para chegar merece, com certeza, o título de isolada. Número 2. Os habitantes das ilhas da Islândia. Parece que a Islândia tem uma certa predileção por casas remotas, pois a apenas 16 quilômetros do farol Tangaviti há outra propriedade extremamente isolada. A ilha Elidai é uma pequena ilha solitária situada a 8 quilômetros da costa sul da Islândia. Com uma área de aproximadamente 45 hectares, essa ilha representa 1/10 do tamanho do Central Park, em Nova York. Mas mesmo com todo esse isolamento, existe uma casa bem no centro da ilha. A questão é, por quê? Há muitos rumores sobre essa casa. Alguns dizem que ela foi construída por um bilionário como uma espécie de refúgio para um apocalipse zumbi. Mas embora essa seja uma ideia fascinante, a verdade é bem mais prática. A casa foi construída pela Associação de Caçadores de Papagaios do Mar da Islândia na década de 1950, para servir de abrigo durante as temporadas de caça. A ilha não tem população permanente, então ninguém mora aqui de fato. O lugar é mais como um ponto de descanso para os caçadores que frequentam a ilha. Para chegar a esse retiro isolado, no entanto, é necessário encarar uma jornada considerável. Quem quiser visitar a ilha, precisa pegar um barco para cruzar um trajeto de 35 minutos a partir da costa sul da Islândia. Ao chegar, ainda é necessário escalar rochas íngremes e escorregadias até alcançar a área mais alta da ilha, onde a casa está situada. Não é uma tarefa fácil, mas para quem se aventura, o interior da casa oferece um pouco de conforto.
Há uma sala de jantar, 10 camas, uma cozinha, banheiro e até uma pequena oficina. Sendo um lugar tão remoto, não existe abastecimento de água encanada. Para resolver esse problema, a casa coleta a água da chuva, que é armazenada e utilizada para fins domésticos. Até aqui, tudo parece relativamente simples, certo? No entanto, à noite, a atmosfera da ilha pode ser um pouco assustadora. Uma névoa espessa envolve o local, e quem passa a noite ali sozinho pode ouvir apenas o som constante das ondas se quebrando contra as rochas. Isso é mais do que suficiente para fazer qualquer um sentir a solidão extrema deste lugar. Número 3. A ilha do tamanho certo. O nome de um lugar pode nos dizer muito sobre ele, e nunca isso foi tão verdadeiro como no caso da ilha Just Room Enough, ou Ilha do Espaço Suficiente. Esta é uma das 1.800 ilhas que pontilham o Rio São Lourenço, próximo à Baía de Alexandria, em Nova York, nos Estados Unidos. E como o nome sugere, realmente não há muito espaço aqui. Mas quão pequena é essa ilha? Bem, com apenas 300 metros quadrados, ela é ligeiramente maior que uma quadra de tênis. A área é tão limitada que a ilha só comporta uma árvore, alguns arbustos, uma pequena faixa de praia e uma casa. Isso mesmo, uma casa inteira em um espaço minúsculo. A ilha foi comprada pela família Sizeland na década de 1950, que decidiu usar o pequeno pedaço de terra para construir uma casa de veraneio isolada. E espero que pelo menos um deles saiba navegar, porque ter um barco é indispensável para morar aqui. A posição da casa é tão precária que, em momentos de maré alta, a ilha tende a inundar rapidamente, e sacos de areia são praticamente parte da mobília, protegendo o local das ondas. Embora esta parte do Rio São Lourenço tenha uma largura de quase 5 quilômetros, os moradores da ilha Just Room Enough, surpreendentemente, têm alguns vizinhos. Em parte, uma das ilhas do arquipélago inclui a Ilha Imperial, uma área habitada a cerca de 75 metros rio abaixo. Agora pense bem. Se para visitar seu vizinho você precisa nadar em mar aberto, dá para considerar isso um tipo de isolamento bastante extremo, não acha? Número 4. O Eremita do Rio. Pode parecer estranho, mas a Ilha do Espaço Suficiente não é a única moradia peculiar localizada em uma área aquática. A Casa do Rio Drina é outro exemplo de isolamento extremo. Este abrigo inusitado fica no meio do Rio Drina, um curso d'água que se estende por aproximadamente 25 metros de largura, percorrendo a fronteira entre a Bósnia e Herzegovina e a Sérvia. A maior surpresa do Rio Drina é justamente esta pequena construção situada em uma rocha no meio do curso d'água. Esta é a famosa Casa do Rio Drina. Embora a cidade de Bagina Basta esteja a menos de 1 quilômetro de distância, qualquer pessoa que deseje visitar essa casinha precisa estar disposta a nadar através desse rio com uma largura superior a 400 metros. Para ter uma ideia, isso é mais que o dobro do comprimento de uma piscina olímpica. Resumindo, é preciso coragem e preparo físico para enfrentar o desafio de alcançar a entrada desta casa única. A Casa do Rio Drina foi construída originalmente em 1968 por um grupo de nadadores aventureiros que descobriram essa rocha enquanto procuravam um lugar para tomar sol. Encantados com o local, eles decidiram que aquele seria o lugar ideal para um abrigo. As peças e materiais de construção foram transportados até a rocha em caiaques, enquanto as peças maiores eram soltas no rio mais acima e coletadas pelos construtores conforme boiavam até o local. Nada mal para um projeto improvisado, não é? Infelizmente, devido ao fluxo do rio, a casa foi destruída pela correnteza pelo menos 7 vezes ao longo dos anos. Mas contra todas as adversidades, a Casa do Rio Drina ainda resiste, mesmo que as águas ameaçadoras do rio continuem tentando derrubá-la. Se você planeja visitá-la, uma dica: leve boias, colete salva-vidas e prepare-se para nadar. Número 5. A Estação da Desolação. Se atravessar correntes agitadas para visitar a Casa do Rio Drina já parece desafiador, a Estação da Desolação é ainda mais extrema. Como o próprio nome sugere, esse é um local onde a solidão reina absoluta. Esta cabana isolada está localizada a uma altitude de 1.800 metros acima do nível do mar, algo equivalente a mais que o dobro da altura do Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo. Para chegar à Estação da Desolação, é necessário encarar uma caminhada exaustiva de cerca de 4 horas, enfrentando terrenos acidentados e condições de difícil acesso. Como se isso não fosse o bastante, a estação está situada em uma área completamente cercada por terrenos naturais, a uma distância de aproximadamente 65 quilômetros da cidade mais próxima,
E para quem pensa que isso já é suficientemente isolado, até a estrada mais próxima fica a cerca de 24 quilômetros da estação. Essa localização remota justifica o nome desolador desse lugar. A estação, localizada nas montanhas North Cascade, no estado de Washington, nos Estados Unidos, foi construída em 1932 pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos. Sua finalidade era servir como posto de observação de incêndios. Todo o verão, um homem era enviado para a Estação da Desolação, onde passava os meses de julho até setembro em total isolamento, observando atentamente a paisagem em busca de sinais de fumaça. Imaginem a paciência e a resiliência necessárias para passar meses em uma cabana tão afastada da civilização, tendo apenas o eco da própria voz para a companhia. E claro, quem tivesse a missão de passar essa temporada na Estação da Desolação precisaria estar bem preparado, pois a loja de conveniência mais próxima está a horas de distância. Sem dúvida, viver ali requer muito mais do que um simples espírito aventureiro. Número 6. Refúgio na Ilha Hallig. Agora vamos sair das montanhas para retornar ao mar. Na costa noroeste da Alemanha, no Mar do Norte, ficam 10 ilhas incrivelmente baixas chamadas Ilhas Halligen. Essas ilhas são tão próximas do nível do mar que algumas delas chegam a ser inundadas até 50 vezes por ano. Mesmo assim, várias delas possuem moradores. A maior dessas ilhas, chamada Langeness, abriga uma pequena comunidade de cerca de 100 pessoas. No entanto, entre essas ilhas, existe uma ainda mais remota. Essa pequena ilha se chama Hallig-Hugge e é um verdadeiro refúgio para quem deseja se afastar do mundo. A ilha é pequena, medindo apenas 600 metros de largura e 900 metros de comprimento. Para evitar as frequentes inundações, a única construção na ilha está posicionada sobre um monte artificial. Esse solitário abrigo é, na verdade, um observatório de pássaros, utilizado por um pesquisador que passa o verão monitorando a vida selvagem local. A distância do continente torna a estadia ainda mais desafiadora. Hallig-Hugge fica a aproximadamente 3 quilômetros da costa da Alemanha, o que significa que o único meio de acesso é por barco. As provisões também são entregues de barco, então quem trabalha nessa estação precisa torcer para que as entregas sejam pontuais. Caso contrário, terá que recorrer a habilidades de pesca para garantir seu sustento. Passar o verão em uma ilha que pode ser inundada a qualquer momento certamente não é o emprego dos sonhos para todos. A proximidade constante com o oceano, a dependência das marés e o isolamento tornam Hallig-Hugge um dos locais mais solitários e, ao mesmo tempo, fascinantes para se viver. Número 7. A casa no deserto. Chega de lugares rodeados por água. Agora vamos aquecer um pouco as coisas e seguir para o deserto. Nossa próxima casa isolada é chamada de Casa do Deserto e está localizada no árido deserto de Monegros, no norte da Espanha. Não é segredo que desertos, com seu calor intenso e condições extremas, não são exatamente o local ideal para construir uma casa, e o deserto de Monegros é especialmente hostil, com temperaturas que facilmente ultrapassam os 40 graus Celsius, gargantas profundas e, claro, uma escassez de água que tornaria qualquer sobrevivência ali um verdadeiro desafio. Além das condições ambientais difíceis, chegar à cidade mais próxima, Granien, requer uma caminhada de quase 1 hora pelo deserto, o que reforça a sensação de isolamento deste local. Mas a Casa do Deserto foi planejada com esse isolamento em mente e projetada para funcionar em total harmonia com a natureza. A casa é feita com paredes de vidro, o que permite vistas panorâmicas das vastidões áridas do deserto, reforçando ainda mais a sensação de solidão e de estar perdido no meio do nada. Sem sistema de água encanada, ela conta com um sistema de coleta de água da chuva, que é filtrada e armazenada para o uso diário. No entanto, há um problema. Com a pouca frequência de chuvas, é difícil garantir o abastecimento constante de água. Para aqueles aventureiros que desejam experimentar o isolamento no deserto, a Casa do Deserto pode ser alugada, embora o custo seja alto. Passar uma noite nesse refúgio remoto exige um investimento de aproximadamente $375. Então, se você conseguir juntar o valor para passar uma noite na Casa do Deserto, não se esqueça de levar água extra e torça para que chova um pouco enquanto estiver por lá. Número 8. O Eremitério Santo. Nossa próxima parada nos leva até o vilarejo italiano de Trambileno, onde encontramos o Eremitério de São Columbano. É compreensível que você possa ter passado direto por ele sem perceber, pois essa estrutura fica em um local nada convencional, bem no alto de uma face rochosa, a uma altitude de quase 150 metros. Essa elevação, aliás, é comparável à altura da Grande Pirâmide de Gizé.
O eremitério foi construído como um lugar de retiro religioso, onde monges e outros devotos podiam se afastar da vida cotidiana, para se concentrar em suas orações e reflexões espirituais. De acordo com historiadores, um monge viveu nas cavernas da montanha por volta do século VIII, e a construção da capela atual provavelmente ocorreu no século X. Embora hoje em dia o eremitério já não seja habitado, ele continua a abrigar uma pequena capela com fascinantes afrescos nas paredes. Para quem deseja visitar esse santuário singular, há um árduo caminho a percorrer. Primeiro, é necessário subir uma trilha rochosa até chegar a uma imponente escadaria de 102 degraus esculpidos diretamente na rocha. A subida é cansativa, mas a vista e a serenidade do eremitério recompensam o esforço. Esse é, sem dúvida, um local de peregrinação que exige tanto resistência física quanto força de vontade. Número 9. A Cabana dos Alpes. Estendendo-se por 8 países e com uma extensão de 1.200 quilômetros, os Alpes são uma das cadeias de montanhas mais altas e extensas da Europa, com altitudes impressionantes e paisagens que incluem lagos alpinos, vales profundos e, para a surpresa de muitos, algumas cabanas solitárias. Uma dessas cabanas está localizada no topo do Monte Foronon del Buins, a uma altura de aproximadamente 2.500 metros acima do nível do mar. Este não é o pico mais alto dos Alpes, mas essa altitude já é o bastante para criar uma sensação de isolamento inacreditável. No ponto mais alto da montanha está a Cabana Foronon del Buins, construída em memória do alpinista Luca Vuerich, que faleceu tragicamente em uma avalanche nas proximidades. Para construir a cabana, os materiais precisaram ser transportados de helicóptero em 18 viagens separadas. Isso permitiu a construção de um abrigo com uma estrutura resistente e um telhado inclinado para evitar o acúmulo de neve. A cabana é pequena e abriga 9 camas e uma pequena janela, que proporciona vistas panorâmicas das montanhas alpinas. Além de ser um refúgio confortável para os montanhistas, a melhor parte é que a hospedagem é gratuita para qualquer aventureiro que consiga escalar até lá. No entanto, para alcançar essa altitude, é necessário um esforço físico considerável. Uma caminhada que leva horas e exige preparo e experiência. Para aqueles que conseguem chegar, a Cabana Foronon del Buins é um dos abrigos mais isolados e fascinantes dos Alpes. Número 10. A Caverna da Montanha. Se você pensava que as cabanas alpinas eram os únicos refúgios de altitude extrema, se enganou. A cerca de 100 quilômetros da Cabana Foronon del Buins, na Cordilheira Dolomitas, na Itália, encontra-se outro abrigo isolado conhecido como Bivaco della Pace, ou Cabana da Paz. Este refúgio de guerra está situado a uma altitude de cerca de 3.000 metros, embutido diretamente na face rochosa de uma montanha. O Bivaco della Pace remonta à Primeira Guerra Mundial, quando soldados italianos e austro-húngaros travaram batalhas nas Dolomitas. As trincheiras e os campos de batalha da Primeira Guerra costumam evocar imagens de planícies lamacentas, mas poucos sabem que as Dolomitas também foram palco de confrontos durante o conflito. Para escapar das baixas temperaturas e do fogo inimigo, os soldados italianos construíram esse abrigo diretamente na rocha, criando um refúgio seguro e escondido no meio das montanhas. Hoje o local ainda existe como uma lembrança da resiliência dos soldados que sobreviveram a condições extremas. O acesso ao Bivaco della Pace não é para os fracos. É preciso caminhar pelas Dolomitas por uma trilha conhecida como Via Ferrata, equipada com escadas de ferro e cabos de aço, que ajudam os visitantes a escalarem a face da montanha. Uma vez lá dentro, os visitantes encontram um ambiente rústico, com bancos de madeira e uma atmosfera única que remonta a uma época histórica de coragem e luta. Número 11. Refúgio no Desfiladeiro. Seguindo para o coração da Suíça, encontramos o Desfiladeiro de Aare, um dos locais mais impressionantes do país. Este desfiladeiro tem 200 metros de profundidade e é caracterizado por suas impressionantes paredes de pedra, moldadas pela força da água ao longo de milênios. Em meio a essa paisagem dramática, há algo inesperado. Uma porta que leva a um abrigo secreto, esculpido nas próprias rochas do desfiladeiro. Este esconderijo foi construído em 1940 e projetado como um quartel para soldados suíços durante a Segunda Guerra Mundial. À época, a Suíça estava preparada para se defender de uma possível invasão alemã, e o desfiladeiro de Aare foi escolhido como um dos locais estratégicos para abrigar soldados. Esses esconderijos, além de dormitórios e áreas de refeições, incluíam até uma pequena linha ferroviária para transportar suprimentos e soldados. Hoje, embora o local esteja desativado,
ainda é possível admirar o exterior e imaginar como era a vida dos soldados confinados nessa área isolada e cercada pela natureza selvagem do desfiladeiro. A atmosfera do lugar é intrigante e até um pouco misteriosa, dando aos visitantes uma sensação de isolamento e de estar em um verdadeiro refúgio natural escondido nas montanhas. Número 12. O chalé do Matterhorn. Finalmente chegamos ao Matterhorn, uma das montanhas mais icônicas dos Alpes, situada na fronteira entre a Suíça e a Itália. Com uma altura de 4.400 metros acima do nível do mar, o Matterhorn é uma das montanhas mais altas e temidas da Europa. Para os amantes de escaladas e aventuras extremas, há um abrigo perto do pico que oferece uma parada para descanso. O Solvay Hut, ou Chalé Solvay. Construído em 1915, o Chalé Solvay foi erguido em uma localização desafiadora, a mais de 4.000 metros de altura. Inicialmente, os materiais de construção foram levados até 3.000 metros de altura com a ajuda de burros, e então transportados para o local final por um pequeno teleférico improvisado. Esse refúgio oferece um lugar para descanso e abriga até 10 camas. O chalé conta também com um rádio, permitindo que os alpinistas entrem em contato em caso de emergência. No entanto, qualquer pessoa que decida passar a noite ali deve estar ciente de que o lugar é extremamente remoto e oferece pouca proteção contra o frio e os ventos intensos da montanha. Com uma vista deslumbrante das montanhas circundantes, o Chalé Solvay é um verdadeiro testemunho da força de vontade e do espírito aventureiro dos alpinistas que se arriscam a chegar até lá. Número 13. A mansão abandonada. Muitos sonham em viver em uma mansão majestosa, mas George Moore, um comerciante de vinhos e conhaques no século XVIII, levou essa ideia a um nível superior. Em 1792, ele usou sua fortuna para construir uma mansão imponente, conhecida como Moore Hall, no condado de Mayo, na Irlanda. Após sua morte, a mansão continuou a ser habitada por seus descendentes até o início do século XX. Em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa, a mansão foi incendiada pelo exército republicano irlandês devido ao apoio de Maurice Moore, o então proprietário, ao Reino Unido. Desde então, Moore Hall permanece em ruínas e isolada em meio a uma floresta densa, cobrindo aproximadamente 320.000 metros quadrados, o equivalente a 60 campos de futebol. A sensação de isolamento é intensa, especialmente ao se observar o local de uma vista aérea, que mostra a mansão abandonada cercada por árvores. Apesar do abandono, Moore Hall é um lembrete imponente do passado histórico da Irlanda, com sua estrutura solitária evocando um certo mistério e uma beleza melancólica em meio à natureza. Número 14. A Casa Velejante. Para aqueles que preferem um refúgio mais moderno, existe a Lily House, uma casa flutuante projetada para navegar pelo oceano. Essa criação é da empresa brasileira Seas House e consiste em uma estrutura de aproximadamente 40 metros quadrados, montada sobre uma base de catamarã. Isso permite que a casa flutue e até alcance uma velocidade de até 7 km por hora. A Lily House conta com um quarto, banheiro e área de jantar, com portas de vidro do chão ao teto que oferecem uma vista espetacular das águas ao redor. E para a alimentação, os moradores provavelmente terão que se acostumar com o gosto de peixe fresco, já que a pesca é uma das formas mais acessíveis de obter alimentos. Por mais tentadora que seja a ideia de uma casa flutuante, a perspectiva de estar cercado pelo mar traz alguns desafios. Imaginar um encontro inesperado com um tubarão ou ter que se aventurar para obter comida deixa claro que esse estilo de vida é realmente para quem está disposto a viver isolado em alto mar. Número 15. A Cabana no Pilar. Nos arredores da vila de Katski, na Geórgia, ergue-se uma formação geológica singular, um monólito de calcário com aproximadamente 40 metros de altura. Esse pilar natural não é apenas uma obra da natureza. Ele também abriga uma pequena construção religiosa que remonta a uma prática antiga e única. No século 6 a 9, um grupo de cristãos conhecidos como estilitas construiu 2 igrejas no topo do pilar, que utilizavam como local de reclusão para práticas religiosas. A vida sobre o pilar foi abandonada durante o século XV, quando a região caiu sob domínio do Império Otomano. No entanto, na década de 90, o padre georgiano Maxim Kavtaradze decidiu reconstruir uma nova estrutura monástica no topo do pilar. Ele instalou uma escada de ferro com 40 metros de altura, permitindo-lhe acesso ao topo, onde passava longos períodos em isolamento. Apenas monges podem subir ao topo do pilar Katski, o que torna esse local ainda mais exclusivo e isolado. O padre Kavtaradze,
Leva a vida no que é, provavelmente, um dos lugares mais isolados e espiritualmente elevados do mundo, vivendo de acordo com uma prática religiosa que desafia o conceito de solidão. Número 16. A mansão encalhada. Para muitas pessoas, ter uma mansão própria é o auge do conforto e luxo, um espaço que simboliza estabilidade e segurança. No entanto, há uma mansão que levou esse conceito a um nível único de isolamento. Conhecida como Mansão Encalhada, esta propriedade está situada em uma pequena ilha no Mar do Norte, cercada por quilômetros de água e acessível apenas por barco ou helicóptero. A história dessa mansão é envolta em mistério, com rumores de que ela foi construída como um refúgio pessoal para uma figura misteriosa que desejava se afastar completamente da sociedade. Com o passar dos anos, o edifício foi abandonado e, ao longo do tempo, a mansão foi tomada pela natureza, ficando gradativamente em ruínas, isolada em meio ao oceano. Hoje, as marés e as tempestades constantes fazem com que a estrutura esteja quase inabitável. Para aqueles que desejam visitar a Mansão Encalhada, é necessário um planejamento minucioso e equipamentos adequados, pois as condições climáticas do Mar do Norte são imprevisíveis. Visitar o local é como fazer uma viagem ao passado, com os resquícios de luxo e esplendor da mansão, contrastando com a força brutal da natureza. A Mansão Encalhada é um símbolo de que até mesmo o isolamento mais luxuoso pode ser consumido pelo tempo e pelos elementos. Número 17. A Casa dos Penhascos da Noruega. Nas paisagens montanhosas da Noruega, há um refúgio tão inacessível quanto deslumbrante. Construída em um penhasco com uma altura assustadora, esta casa oferece uma vista espetacular do fiord que se estende abaixo. Conhecida como Casa dos Penhascos, essa propriedade foi projetada para aqueles que buscam uma conexão profunda com a natureza e o isolamento absoluto. Para alcançar a casa, é preciso enfrentar uma trilha íngreme que exige força e agilidade, já que não há estradas próximas nem acessos facilitados. A construção é simples e planejada para suportar as condições rigorosas do ambiente, com paredes reforçadas e uma estrutura resistente ao vento. Embora seja extremamente isolada, a Casa dos Penhascos oferece um verdadeiro refúgio para quem deseja escapar da vida moderna e encontrar tranquilidade em um cenário majestoso e, ao mesmo tempo, selvagem. Com o passar do tempo, a Casa dos Penhascos tornou-se famosa entre aventureiros e amantes da natureza, sendo reconhecida por sua beleza e pelo desafio de chegar até ela. Não há luxos, mas a sensação de estar no topo do mundo, em plena harmonia com a paisagem, torna cada momento nesse local uma experiência única e inesquecível. Número 18. A Torre de Pedra da Geórgia. Na Geórgia, há uma estrutura arquitetônica impressionante chamada Torre de Ushguli, localizada na vila de mesmo nome, uma das aldeias mais altas e isoladas do mundo, situada a uma altitude de aproximadamente 2.100 metros. Essa torre de pedra, que remonta ao período medieval, foi construída como uma fortaleza de proteção, um símbolo de segurança em uma região com histórico de conflitos. O acesso à vila de Ushguli é dificultado pelas estradas montanhosas e pelas condições climáticas que frequentemente bloqueiam o caminho com neve e gelo. Durante o inverno, a vila e sua icônica torre de Ushguli ficam quase completamente isoladas, e os moradores precisam estocar mantimentos para atravessar a estação gelada. A torre é mais do que um marco histórico. Representa a resiliência e a capacidade de adaptação dos habitantes locais, que até hoje mantêm o estilo de vida tradicional e permanecem conectados à cultura ancestral. Para aqueles que buscam visitar a Torre de Ushguli e explorar suas raízes históricas, a jornada exige uma boa preparação, mas a recompensa é uma imersão na história e nas paisagens arrebatadoras do Cáucaso. Uma experiência verdadeiramente única de isolamento e beleza intocada. Número 19. A Cabana da Tundra Canadense. No vasto deserto gelado da tundra canadense, existe uma cabana isolada que foi construída para suportar o rigor do frio extremo. Situada no norte do Canadá, essa cabana foi projetada para pesquisadores e aventureiros que precisam de um abrigo seguro em meio a condições climáticas que podem chegar a temperaturas inferiores a 50 graus Celsius. A cabana é extremamente básica, mas funcional. Sua estrutura é reforçada e conta com isolamento térmico para ajudar a reter o calor, essencial em uma região onde a sobrevivência depende de abrigo adequado. Ela é acessível apenas por helicóptero, e qualquer um que deseje passar uma temporada na tundra deve se preparar para viver de maneira autossuficiente, trazendo consigo suprimentos suficientes para sobreviver em uma área onde os recursos naturais são quase inexistentes.
Para os exploradores e cientistas que trabalham nas regiões remotas do Canadá, a cabana da tundra oferece não apenas proteção, mas também a oportunidade de vivenciar um dos lugares mais extremos e intocados da Terra. A solidão e a vastidão desse ambiente criam uma experiência inigualável, permitindo uma verdadeira conexão com a natureza selvagem e misteriosa do Ártico. Número 20. O Refúgio da Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, existe um refúgio de montanha construído para oferecer abrigo aos montanhistas, que se aventuram pelas altitudes extremas dessa imponente cadeia de montanhas. Localizado em uma altitude superior a 4.000 metros, este refúgio fica no meio de uma área conhecida por suas paisagens espetaculares e seu terreno árido e hostil. A construção do refúgio exigiu um grande esforço logístico, com materiais transportados a pé e por mulas para as áreas de maior altitude. No interior, o abrigo é simples, com poucas camas e uma área para refeições, mas oferece proteção contra o frio intenso e os ventos que sopram com força nas alturas andinas. Os Andes são conhecidos por suas condições desafiadoras, e qualquer pessoa que deseja alcançar esse refúgio precisa ter preparo físico e psicológico para enfrentar a altitude, a rarefação do ar e as dificuldades de acesso. A recompensa, no entanto, é a experiência de estar em uma das regiões mais remotas e espetaculares da América do Sul, em um ambiente onde a natureza domina completamente a paisagem. Número 21. A Caverna dos Monges na China. Nas montanhas da província de Shaanxi, na China, há um refúgio espiritual milenar que foi esculpido diretamente nas rochas. Essa caverna, conhecida como a Caverna dos Monges, foi usada durante séculos como local de retiro para monges budistas que buscavam isolamento completo para meditar e praticar a espiritualidade. O acesso à caverna é feito por uma trilha sinuosa e íngreme, que passa por florestas densas e encostas de montanhas até alcançar a entrada discreta. No interior, os monges criaram pequenos quartos, espaços de meditação e altares, tudo com simplicidade, para que nada interrompa a prática de uma vida contemplativa. A temperatura no interior da caverna é fria e constante, oferecendo uma atmosfera propícia à introspecção. A Caverna dos Monges continua a ser visitada por praticantes e turistas, mas devido ao seu isolamento e ao esforço necessário para chegar até ela, o local mantém a aura de tranquilidade e isolamento que foi preservada ao longo dos séculos. Esse refúgio espiritual é uma lembrança de como, em busca de paz interior, as pessoas estão dispostas a viver nas condições mais remotas e austeras. Número 22. O Forte de Pedra do Himalaia. Para finalizar nossa lista, vamos até o coração do Himalaia, onde se encontra uma antiga fortaleza de pedra situada em uma altitude impressionante de aproximadamente 5.000 metros. Este forte, conhecido como Forte Zanskar, foi construído séculos atrás e serve como um ponto estratégico e refúgio para as comunidades da região em tempos de necessidade. O acesso ao Forte Zanskar é limitado e só pode ser realizado durante algumas épocas do ano, quando as passagens nas montanhas não estão cobertas de neve e gelo. A caminhada até o forte leva dias, exigindo resistência e preparo, já que a altitude provoca rarificação do ar, o que torna cada passo mais difícil. A fortaleza oferece uma vista espetacular das montanhas do Himalaia, mas a sensação de isolamento é total, com a vastidão e o silêncio da região proporcionando uma experiência incomparável. Aqueles que alcançam o Forte Zanskar encontram um local simples, mas que carrega uma sensação de respeito e conexão com a história e a espiritualidade do povo do Himalaia. Este forte representa a resiliência e a coragem de viver em um dos ambientes mais remotos e imponentes do planeta. Essas foram algumas das casas mais isoladas e extraordinárias do mundo. Desde cabanas e refúgios em penhascos e desertos, até cavernas esculpidas nas montanhas, esses locais são para quem realmente busca a solidão e a aventura em locais desafiadores. Qual desses lugares mais chamou sua atenção? Deixe nos comentários e compartilhe qual seria o seu refúgio perfeito.